Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus. Vamos para mais um dia do nosso estudo bíblico e hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 19. E o tema da mensagem de Deus para nós hoje é: Deus sempre abre uma porta de escape para aqueles que o temem e nele confiam. Hoje também vamos aprender lições espirituais valiosíssimas da vida da mulher de Ló. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de poder estarmos aqui para aprender com o Senhor através da tua palavra. Abrimos o nosso coração para ti nesta hora. Espírito Santo de Deus, traz a revelação da palavra do Senhor para nós e nos ajude a praticar aquilo que vamos aprender hoje com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar a leitura. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Depois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Amadas, vamos parar um pouco aqui. Nós vemos até aqui na leitura que o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas como Abraão tinha falado com Deus, como vimos ontem no capítulo 18, e Deus prometera a Abraão salvar os justos que houvesse naquela cidade, Jó era considerado um homem justo por Deus. E por causa disso, Deus enviou aqueles anjos para salvar Ló e a sua família. E aqui nós vemos que o pecado daquele povo era tão grande, era tão absurdo, que eles queriam abusar daqueles anjos. Aqueles homens invadiram a casa de Ló, porque queriam conhecer, aqui na Bíblia, quer dizer, deitar com a pessoa. Eles queriam deitar com aqueles anjos.
de tão absurdo que era a depravação daquele povo. E por causa disso e de muitas outras coisas que eles praticavam, pecados terríveis, que Deus mandou destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Mas como Ló era justo diante de Deus, Deus enviou os anjos para salvar ele e a sua família. Eis a importância de sermos justas, mulheres justas, tementes e que confiam em Deus, porque no dia da adversidade, no dia mau, o Senhor enviará o seu anjo. Ele abrirá a porta de escape para nós e para a nossa família. Aleluia! Continuando a leitura. Então disseram aquele... já lemos o 12, vamos para o 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora daquela cidade. Amadas, percebe aqui nesta passagem que Ló, sabendo que aquela cidade seria destruída, ainda assim ele demorava para sair, parece que não queria sair daquele lugar, nem sua mulher, nem suas filhas. Os genros, aqueles que se casariam com as suas filhas, ainda o chamaram de zombador, não deram ouvidos a ele. E é o que nós vemos hoje em dia, não é verdade? Quantas e quantas pessoas não acreditam em Jesus, não acreditam na salvação, não acreditam que Deus nem exista. Quando a gente vai falar de Jesus para muitas pessoas, elas não querem saber, elas até riem também da nossa cara, porque elas pensam que não existe, não querem saber. E por causa disso, estão padecendo, estão pagando um alto preço e não percebem o motivo. Oremos para que essas pessoas venham conhecer a Jesus, venham ser libertas e venham ser salvas, para que não sejam destruídas, como foi o caso deste povo de Sodoma e de Gomorra. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Nessa passagem é revelada a ordem de escape que Deus deu a Ló e a sua família. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, sempre providencia um escape para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus sempre abre uma porta de escape para os que nele esperam, para os que nele confiam, para aqueles que o temem. Mesmo quando nós não merecemos, porque afinal nós não merecemos nada mesmo, não fizemos nada para merecer. Ainda assim, Ele usa da sua misericórdia para conosco. Louvado seja o nosso Deus. Continuando a leitura. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar ao monte, porque lá, pois que tenho medo, que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus
sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Queridas, a mulher de Ló, cujo nome não é mencionado na Bíblia, ela é lembrada por ter sido transformada numa estátua de sal ao desobedecer a ordem divina de não olhar para trás. Seu exemplo negativo é tão exortador para nós que o próprio Jesus nos advertiu. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lembrar-se da mulher de Ló significa que as lições espirituais extraídas a partir do exemplo dela alertam-nos sobre a necessidade de focarmos o nosso olhar unicamente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Louvado seja o nosso Deus. A mulher de Ló viveu em um ambiente familiar que privilegiava apenas as coisas materiais, como podemos ver em Gênesis 13, 5 ao 7. A mulher de Ló, enquanto vivia na companhia de Abraão e Sara, deve ter sido influenciada pelas experiências espirituais de Abraão e Sara com Deus. Porém, quando passou a habitar no ambiente mundano e corrupto de Sodoma e de Gomorra, provavelmente perdeu todo o resquício de temor de Deus que ainda restava no seu coração. Gênesis 13, do 11 ao 13. Ló e sua família já haviam sido advertidos dos perigos de Sodoma e de Gomorra desde quando foram levados cativos. E se não fosse por Abraão, que mais uma vez o socorreu, certamente teriam perecido naquela ocasião, como vimos em Gênesis no capítulo 14. Aquela era a hora de eles terem abandonado aquele lugar hostil e voltado para perto de Abraão. Mas ao invés disso, eles preferiram continuar no mundo, no pecado, convivendo com aquele povo que só praticavam o mal, que só faziam coisas que aborreciam a Deus. Querida, muito cuidado com os lugares que você frequenta, com as pessoas com quem você convive. Cuidado para não ser influenciada por eles. Nós precisamos vigiar em todo tempo, porque, como diz a palavra, o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos ter cuidado para que, ao invés de sermos influenciadoras, não passemos a ser influenciadas pelo mundo, pelo pecado que nos cerca. Continuando a leitura. O coração de Ló e o da sua família estavam tão apegados àquele ambiente de Sodoma que os anjos tiveram trabalho para convencerem-nos a sair de lá, como nós acabamos de ler. O anjo precisou puxá-los pela mão e quase tirá-los de lá à força, porque eles não queriam sair daquele lugar pecaminoso que estava prestes a ser destruído. A ordem do anjo foi muito clara: não olhes para trás de ti e não pares em toda a campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Ainda assim, a mulher de Ló desobedeceu àquela ordem e por isso ela foi transformada numa estátua de sal. Precisamos tomar cuidado. Não podemos, hoje que conhecemos a Cristo, que vivemos na presença dele, continuar olhando para trás, continuar pensando no passado, como era a nossa vida antes, o que fazia, o que deixava de fazer. Não olhe para trás, não olhe para o passado. Viva o hoje, o presente com Deus, com os olhos na eternidade, na salvação, buscando dia a dia pela salvação, para que não venha a perecer assim como a mulher de Ló. Se você ainda está como esta mulher,
com um pé em cima do muro, o outro do outro lado. Você está na igreja, você está buscando a Deus, mas hoje você vai, amanhã você já está naquele churrasquinho onde tem um forrozinho que você já gosta de dançar, de fazer as coisas que você fazia antes. Cuidado, porque a Bíblia nos diz que nós não podemos servir a dois senhores, pois podemos amar a um e aborrecer ao outro. Precisamos vigiar, estar atentas em todo o tempo, para que a nossa carne não venha falar mais alto que o nosso espírito. Vigiemos. Continuando a leitura. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus lhe lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte e as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos sementes de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com o seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai. Também naquela noite levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Percebe que ainda assim, mesmo depois dos anjos ter dito a Ló para ele ir para um lugar, ele foi para outro lugar. E por causa dessa desobediência também, acabou as suas próprias filhas cometendo um pecado também abominável, deitando-se, embebedando seu próprio pai, deitando-se com ele para que pudessem engravidar. As próprias filhas tendo relações com o pai, porque achavam que não conseguiriam encontrar um namorado, porque não havia homens naquele lugar, só havia ele e as 2 filhas. Por medo de ir para a cidade para onde os anjos o enviara, porque os anjos tinham falado para ele o lugar que era para ele ir. Ele escolheu ir habitar numa caverna, onde só ficava ele e as 2 filhas, e deu no que deu. Precisamos tomar muito cuidado. Precisamos estar atentas à voz de Deus, para fazermos tudo conforme o Senhor nos falar. Porque se não ouvirmos a Deus, nós iremos ouvir outras vozes, vozes de pessoas, vozes do inimigo. Tomemos cuidado, para que, quando o Senhor falar conosco, estejamos sensíveis à tua voz, para que possamos obedecer, para que possamos seguir a direção do Senhor, no nome de Jesus. Concluímos esta mensagem com o seguinte conselho de Jesus: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Amadas, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração,
no nome de Jesus.